Bom, hoje a gente está aqui para falar bem mesmo dos bastidores da Tectoy e, claro, não tem como começar diferente explicando, relembrando como nasceu a Tectoy e como que veio a acontecer a parceria com a SEGA, né? Que, pra galera que acompanha os games, como o Telvin falou, cresceu com os games dos anos 80 e 90, não tem como pensar em Tectoy sem pensar em SEGA e vice-versa, né? Como começou essa história? A Tectoy ela é derivada de uma outra empresa, né? Chamada Elsys, que era uma empresa que fazia soluções de eletrônica para empresas que, vamos dizer, tinham talvez mais dificuldade ou não queriam investir tanto numa eletrônica mais avançada, né? E tanto que o principal cliente da Elsys na época era a Brastemp, né? Whirlpool, né? Para quem a gente fez um controle de reversão do motor de uma lavadora, que era uma peça mecânica, e os estampos já estavam desgastados, eles precisavam fazer um conjunto novo de estampos, que ia custar uma pequena fortuna, e contrataram então a Elsys para desenvolver um ASIC para eles, né? Então esse controle de reversão do motor acho que pesava uns 15 quilos. Nossa. E uma plaquinha com ASIC em cima, mais uma periferia, pesava acho que menos de 200 gramas, né? Sem falar no tamanho físico, no peso, no custo de transporte, enfim, desgaste, né? E essa empresa então analisava diversos setores da economia e foi olhar a área de brinquedos na época, né? E percebeu que ali a Estrela tinha naquela época cerca de 55% do mercado, né? Mas a área de eletrônica não era, assim, vamos dizer, a paixão da empresa da Estrela na época, né? E aí a Elsys falou, bom, de repente essa é uma possibilidade, né? Mas quando eles começaram a pesquisar mais esse mercado, um dos consultores falou, por que vocês não fazem uma empresa de brinquedos vocês, né? Então, o Daniel Dascal, naquele momento, ligou pro Léo Cris, da Evadim, e falou, aqui tá uma empresa, né, pra gente fazer videogame, brinquedos e tal. Eles adoraram a ideia e fundaram a Tectoy. Isso a gente está falando é mais ou menos que época? Isso aí é meados de 87. Tá, já final, assim, meio final dos anos 80, né? Isso, final dos anos 80, então aí em setembro de 87 vamos dizer, feita a fundação oficial da Tectoy. Eu não estava lá, eu trabalhava na Sharp ainda, mas a ideia sempre era ir para os videogames, né? Agora, a SEGA era uma empresa assim, naquela época você tem que imaginar que você tinha que produzir no Brasil, você não podia importar nada, mesmo montagem em Manaus, você tinha que fazer todos os plásticos em Manaus, o índice de nacionalização era grande, mas exibia um índice de regionalização grande. Eram outros tempos bem diferentes de hoje, né? E a gente, obviamente, estava de olho nos videogames, né? Mas a SEGA estava assim, bastante relutante em deixar alguém produzir videogame fora. Ainda mais empresa japonesa, né? É difícil lidar, né? Exatamente. A SEGA sempre foi a primeira opção? Aí que tá. Na época, a Nintendo ela era ainda mais avessa, né? Eu fui na Nintendo agora não lembro se é de 79 ou 80, para fazer o Game & Watch aqui no Brasil. Olha certo? só. E eles já eram avessos a qualquer... E aquilo era um produto, né, simples, da tecnologia lá dentro não digo a tecnologia de produto, mas a tecnologia de processo era bastante simples, né? Quer dizer, a montagem daquilo, né? Mas eles já tinham bastante dificuldade. E a SEGA foi muito receptiva com o laser tag, né? Então a pistola Zillion, né? Então aquilo foi mais ou menos aonde dentro do cenário a gente acabou indo para a SEGA, né? Foi a porta de entrada, né? Foi. Então ela era a divisão de brinquedos, não era a divisão de videogame. Era um produto que tinha um anime junto, né? E o anime foi todo ele montado em cima do produto, né? Quer dizer, normalmente é o contrário. É verdade. Então, é muito louco. E a gente então só tinha aquele produto, né? E a gente fez um trabalho bastante dedicado. E foi bastante bem sucedido, né? O comercial dele foi um comercial assim, bastante, vamos dizer assim, evoluído para a época, né? E o produto foi muito bem aqui no Brasil, né? A gente conseguiu vender o anime para a Globo,
teve um pouquinho assim, de dificuldade ainda de passar, né? Mas ele passou em alguns estados do Brasil, se não me engano, não lembro, acho que era domingo às 10 da manhã, em alguns slots que os estados podiam, as repetidoras, né, podiam passar, então foi. E depois ele foi licenciado pela Globo para TV Gazeta, só que a TV Gazeta colocava às 8 da noite. Outro público, né? Tanto que para o japonês nós falamos prime time in Museu Main City, né? Certo? Verdade. Uau, sou desse lá. Então a gente foi bastante bem, quer dizer, na verdade a gente vendeu mais aqui no Brasil do que eles no Japão. Olha só. Né? Então aí isso nos credenciou para pleitear a produção aqui no Brasil do Master System na época. Né? E aí obviamente o Eugênio da Gradiente estava de olho, né? Ele queria a SEGA porque queria. E aí foi uma disputa interessante. Eles realmente eram muito competentes, né, na área mercadológica. A SEGA tinha tido uma situação bastante complexa nos Estados Unidos na distribuição do Master System pela Tonka, né, que era uma empresa de brinquedos, que tinha comprado a Parker Bros, se não me engano, que era uma empresa acho que 3 vezes maior do que eles, e aí eles não digeriram e não deram atenção para o Master System, onde também a Nintendo, entre nós, dominava totalmente o mercado norte-americano. E aí havia uma corrente dentro da SEGA no Japão que meio que dizia, né, que videogames não poderiam ser distribuídos por empresas de brinquedos. Né? E a gente tinha ido bem no... Com o brinquedo, né? no Zillion, que era o nosso cartão de visita. Né? Então aí... Mas aí Vadim também emprestou, vamos dizer assim, um apoio muito importante, né? Eu me lembro de uma reunião em que o Léo falou para o diretor-geral, né, da área internacional da SEGA, que era o Yagi. Ele falou, acho que vocês têm 2 vantagens muito grandes. Primeiro, a Tectoy pertence a uma empresa grande, então tem todo o apoio. Segundo, a Tectoy só tem isso para fazer. Então, se você colocar no Evadim, nós temos que cuidar de Mitsubishi, de uma série de coisas, não vão dar atenção. Porque a televisão é N vezes o mercado de videogame, né? Lá, o mercado de videogame é muito maior. Né? E aí isso mexeu um pouco lá com eles e no fim eles concordaram da gente começar a produção do Master System em Manaus em 89. Bom, vocês começaram a produzir aqui, a entrada do videogame no mercado foi bem forte, tinha comercial na televisão e eventualmente vocês chegaram em coisas que ainda hoje algumas publishers e fabricantes buscam aqui, como jogo em português, né, Theo? Jogo em português, bom, claro, fabricação nacional, jogo em português, preços compatíveis com o bolso do consumidor, presença de fato nas principais revendas do país e uma série de coisas que a gente listando aqui serviriam muito bem para caracterizar os desafios da indústria brasileira de videogames, até mesmo nos dias atuais, né? O que leva a gente até a pensar que se a Tectoy não poderia ter permanecido mais atuante nessa indústria, né? Porque de fato ela foi precursora de quase tudo que a gente vê por aí atualmente, né? Acho que são observações interessantes, né? Vamos dizer, nós quando abraçamos o Master System, ele era de longe o underdog do mercado, né? E a nossa crença era essa, né? Então a gente sabia que o produto do ponto de vista de hardware era muito melhor do que o Nintendinho, né? E de software ele era bastante bom, né? Não tinha talvez alguns dos títulos que Capcom fazia, por exemplo, né? Para o Nintendinho, fazia pouca coisa, fazia Strider, se não me engano, para Master System, mas era Ghosts and Ghosts, era bem assim. Era bem pontual, né? Era bem pontual, né? Então a gente sabia que nós teríamos que vir de uma situação em que nós tínhamos que mostrar para o consumidor, primeiro, que essa nova plataforma de 8 bits era completamente diferente da Atari, né? Número 2, nós tínhamos que mostrar que o Master System era muito melhor. 3, nós tínhamos que mostrar que nós, né, quem éramos nós. Né? E aí eu acho que
isso foi muito legal, porque talvez se a gente tivesse pego a Nintendo, talvez a gente não teria tido tantos cuidados como a gente teve pegando a Sega. Nós fomos pesquisar muito em detalhe o consumidor, né? Percebemos que ele estava muito pouco ligado no videogame, né? E aí então a gente começou a pesquisar muito o consumidor fora do país, né? Então, por exemplo, quando a gente viu que a parte de dicas era fundamental, aquilo que os americanos chamavam de schoolyard gossip, né? O que os menininhos, né, realmente conversavam na escola, no recreio, né? né? Quer dizer, que então se você não soubesse, sei lá, o Junkie Code do Alex Kidd, você estava fora, né? Então, e aqui a telefonia era terrível, né? Era toda ela analógica, era complexa, custava uma fortuna uma linha telefônica. Então, nós ficamos apavorados, né? Falamos, se a gente vendeu o nosso programa de vendas, que era bastante agressivo, como é que nós vamos passar, né? Então aí começam as coisas legais. A gente fez o Master Dicas, quer dizer, nós fomos para a televisão para nos antecipar, quer dizer, antes mesmo do consumidor vir para a gente perguntar a dica, nós fomos para a televisão, né? Até criou essa cultura de, olha, existem dicas para videogame, né? Vai atrás. Já foi um começo, né, para isso. Então foi muito legal. A gente começou a ver depois que os consumidores, eles chegavam a jogar 2,6 horas por dia. Nossa, é bastante. Então, se você pegar o tempo, né, que ele está acordado e que ele não está na escola, não está fazendo lição de casa, era um percentual muito importante do tempo dos jovens, né? Então, a gente falou, opa, nós estamos numa parcela muito importante, diferente talvez da pistola Zillion que ele ia usar de vez em quando e tal. Não, aqui era uma coisa constante, né? Muito forte, né? E pelo que você conta, assim, Stefano, é muito notório como nessa época quem jogava mais era a criançada, né? Era a molecada. O que acho que provavelmente levantou para vocês outra preocupação, que é como lidar com os pais, né? Como comunicar para os pais que, ó, existe esse aparelho, que ele tem esse valor. Como que vocês trabalhavam esses dois lados? Que tinha que vender o jogo pro moleque e também pros pais, né? Que não estragava a TV, que muitos pais seguem não acreditando até hoje. Então, isso foi interessante, vamos dizer. A gente acho que desenvolveu uma série de coisas, né? Então acho que na comunicação foi uma coisa que a gente se debruçou bastante. Nós tínhamos aqui uma house agency e a gente trabalhava também com escritório de mídia interno. Entendi. Um birô de mídia interno. Então, por exemplo, a gente procurava fazer o que a gente chamava uma coluna de visibilidade na Globo, né? Então, Jornal Nacional, novela, naquela época acho que era às 8 da noite, não sei nem que horas é a novela hoje, mas na época era 8 da noite, tinha algumas séries específicas onde você encontrava o pai, né? Depois tinha alguns programas onde você encontrava o pai com os filhos, e depois tinha uma mídia infanto-juvenil em separada, né? Entendi. Mas a gente fazia uma ração muito grande, tinha algumas revistas, né? Então a gente percebeu que no processo quem decidia a compra era a criança, né? Quem executava a compra eram os pais. Sim. Então nós tínhamos que em algum momento juntar essas duas coisas. Então nós estudamos durante muito tempo como é que era o processo de barganha entre pais e filhos, como é que, né? Descobrimos também que esse processo de barganhas para os filhos era muito doloroso, uma coisa que a gente não imaginava, né? O filho pede, você acha que é tranquilo? Não, para ele pedir não era tranquilo, porque ele tinha que dar uma coisa em troca. Nem fale. Acho que todos aqui passaram por isso, com certeza. Quantas lições de casa, né? Quanto lixo para fora que a gente teve que... Louça para lavar. Então nós fomos estudando, vamos dizer, nesse ponto a gente estudou em muito detalhe esse processo, né? E aí você colocou bem esse aspecto. Nós vamos fazer comunicações específicas para poder pegar os pais, os filhos e em algum momento os dois juntos. Né? Pai, era esse que eu te falei, né? E a partir daí eles muitas vezes esperavam uma promoção, sim, seja de preço, seja de vezes, porque naquela época era muito difícil, né? Parcelar, né? Então, por exemplo, eu acho que aí nós revolucionamos também, porque a gente começou a fazer vender em vezes. Só que não existia crédito nesse cartão de crédito, não existia nada disso. Então nós financiávamos o varejo. Então nós vendíamos o varejo a 60, 90, 120, 150, que naquela época era uma loucura total.
para ele poder vender a 30, 60, 90 na defasagem, entendeu? Até isso nós pensamos, porque era muito legal o trabalho que a gente fazia. A gente ia entender o processo de compra, como é que ele era feito, né? E aí a gente percebeu que no momento que você estava com essa barganha em andamento, se aparecesse uma promoção, alguma coisa, juntava e saía a compra. Entendi. Né? Então, só que o varejo não... Né? Então a gente ia lá, apresentava para o varejo, no começo o varejo não entendeu muito bem. Como assim, né? Como assim, né? Certo? Mas aí, e aí essas coisas funcionaram. Ô Stefano, olhando em retrospecto é curioso, né? Acho que, obviamente, em termos de mercado acabou sendo benéfico para a Tectoy, mas a inação, né? A ausência da Nintendo nessa época no mercado, né? Como ela demoraria. Meu caso pessoal, por exemplo, eu devo ter tido uns 3 clones de Nintendinho e eu só fui saber o que era um Nintendinho, que existia um NES, né? Quando eu já tava, sei lá, no Super Nintendo, que aí não teve, né? Aí era o Super Nintendo, assim. E os clones nadaram de braçada, né? E assim foi por muitos anos. É incrível, né? E então do lado tinha essa selva, né? E vocês do outro colocando um negócio muito mais, né, coerente, né, desde de trazer um título, escolher tudo mais, até chegar no consumidor e o pós-venda e tudo mais, né? Eu acho que nós teríamos preferido competir com a Nintendo mesmo, né? Porque os clones eles tinham uma estrutura de preço bastante diferente, né? Até os próprios jogos, né? Então para nós competir em preço contra eles era muito difícil, quer dizer, muito difícil, era impossível, né? Então esse era mais um cuidado de você se apresentar, né, de uma forma completamente diferente. Então você tinha o Master Dicas, que virou Sega Dicas, o Sega Clube, né? Você tinha uma série de atividades, né? O serviço de dicas, você tinha uma série de coisas que você aportava, né, para quem tinha escolhido a marca, né, para poder se diferenciar das outras, como você mencionou, loja, né? Então chegava na loja, era nítido, vamos dizer assim, a arrumação, o tamanho. E tinha como brigar com esses caras? Porque ou isso era completamente legalizado? Ou teria que a Nintendo é que teria que de fato vir aqui, o que acabou eventualmente acontecendo, para pôr ordem na casa, né? Exatamente. Então era isso que tinha que acontecer, né? E todo o CES, né? Que naquela época era 2 vezes por ano, né? Era janeiro e junho, né? Que era em Chicago. Eu obrigatoriamente ia no stand da Nintendo falar com o pessoal da área legal, né? O Attorney General e tudo mais, e tentar fomentar com eles o processo, né? Mas eles sempre foram muito, como é que chama? Eles falam, mas tá bom, a gente vai fazer isso, quem é que nós vamos ajudar? Nós vamos ajudar vocês, né? Que incrível, né? O pau comendo nessa CES entre Sega e Nintendo, né? Globalmente falando, e você indo lá falando, gente, vamos lá dividir o mercado comigo, né? Que coisa. Era uma coisa importante, tinha um aspecto moral, um aspecto negocial, que eram contraditórios, né? Eles, para limpar o mercado, num primeiro momento beneficiariam, né? E o meu argumento, obviamente, que era, não, se vocês quiserem ir para lá, vocês precisam fazer isso. Né? Porque se hoje vocês vão para lá, vocês vão ter um problema de preço terrível. Sim. Porque eu me diferencio, vocês não vão se diferenciar. Certo? Como que eles iam explicar para o consumidor que já costumou pagar barato pelo cartucho clonado ou pirata, ou seja o que for, a pagar mais caro pelo oficial, né? Que era o mesmo jogo, basicamente. Enquanto vocês já chegaram com o produto oficial, que era a única coisa que existia, né? Porque as nossas sortes é que, tecnicamente, no Master System, as memórias não eram puras, elas tinham gate array lá dentro, certo? Que depois o Mega até não respeitou, fez uma memória pura. Então, para você clonar, era muito complicado. Não valia a pena nem para os piratas, né? E também não valia a pena porque em muitos mercados, na maioria dos mercados, vamos dizer, o mercado mundial da Sega era muito pequeno. Entendi. Então fazia muito mais sentido negociar para o pirata e ir direto na Nintendo e não perder tempo num produto que era muito complexo. Né?
Bom, eventualmente veio o Mega Drive, que repetiu muito do sucesso do Master System, mas depois a SEGA amargou um período complicado. O Saturno não emplacou tanto, depois teve o Dreamcast também, aí a Sony entrou na jogada. Como foi para vocês da Tectoy encarar esses anos da SEGA não mais tão bem, o Saturno, depois o Dreamcast, que vocês até lançaram aqui, muita gente pede pela volta, inclusive, e tal. Mas enfim, meio que já foi a derrocada da SEGA como fabricante de hardware, né? Antes de migrarem para o software. Como vocês encararam esse período aqui na Tectoy? Nós no começo sofremos muito menos porque nós mantivemos o Master e o Mega. Uhum. Então, vamos dizer, o Saturn para nós era muito mais uma imagem de marca do que um negócio propriamente dito. O nosso negócio era muito mais o 8 e o 16, então por isso que a gente investia em fazer jogos, né? A gente fez jogo de tudo quando é tipo, a gente converteu o jogo de Pico para Mega Drive, a gente pegou o jogo de Game Gear, né? Coloriu ele, né, para Master System. É nessa época que vem os jogos brasileiros também, como um instrumento de prolongamento da vida útil de Master e Mega Drive. Você vê, a gente chegou a fazer até Street Fighter, Duke Nukem para Mega Drive. A gente fez umas coisas que... Por quê? Porque já não tinha mais jogo, né? Então, então a gente nesse ponto sofreu menos, né? Mas obviamente que o que aconteceu é que chegou uma hora que não deu mais. Não deu mais, né? E aí a gente tinha uma relação muito legal com a Sony, né? Porque a Sony tinha uma relação muito legal com a SEGA. Certo. Né? Depois daqueles problemas tumultuados lá com a Nintendo, aquela coisa toda. Tinha uma menina, que agora não me lembro o nome dela, que trabalhava, acho que tô tentando lembrar onde que ela trabalhava, se não me engano, acho que era na Ubisoft. Quando a Ubisoft era muito pequenininha. E eles tinham 2 jogos de computador, um chamava Monkey Business e outro acho que era de um jogo de tênis do Jimmy Connors, uma coisa assim. Nossa, algo bem nicho, né? Bem específico. Pra fazer uma longa história curta, nós jogamos todos os jogos fora, né? Porque não dava pra... Mas eu tinha visto Rayman, eu tinha visto um negocinho do Rayman, e eu falei, nossa, esse negócio aqui é muito louco. E era essa menina, então, nós compramos, sei lá, 2.000 do Monkey Business, 1.000 do Jimmy Connors, depois jogamos tudo fora, porque o jogo era muito ruim. Mas pra ela foi legal, porque ela vendeu, né? E não eram jogos fáceis de vender. Mas essa menina depois foi contratada pela Sony Imagesoft, certo? Né? Porque ela era da Europa, né? E depois eles compraram a Psygnosis, do Lemmings, né? Que era realmente o nascimento aí do PlayStation já acontecendo. Então, quando eles precisam desenvolver os jogos, eles compram a Psygnosis. E aí ela passa a ser a diretora da Sony na Europa, né? E a gente, então, através disso, estava ali muito próximo deles. A gente vendeu muito bem os produtos da Sony Imagesoft para a Sega CD, que não era fácil de vender, né? Para Mega Drive mesmo, né? Então a gente tinha uma relação muito legal com eles. E aí nós estávamos agora já não lembro mais se é o CES de janeiro ou se já existiu o E3. Não, acho que já existiu o E3. Bom, já não estou me lembrando. Mas nessa época assim, talvez 94. Ou é o CES de janeiro ou é o E3 em Los Angeles no meio do ano. E a gente entra para a reunião e para falar dos novos produtos e tal, e tinha uma loirinha que era gerente lá, importante na Sony nos Estados Unidos, nova de vendas, que tinha entrado, que a gente não conhecia muito bem, porque a gente conhecia mais os diretores, o pessoal, né, e tal, mas essa menina a gente não conhecia. Aí a gente começa a reunião assim, e ela fala, bom, e a gente querendo saber dos produtos, né, e ela fala, não, o negócio é o seguinte, a reunião de hoje ela só vai acontecer e a gente só vai continuar conversando com vocês se vocês vão distribuir o PS1 no Brasil. Nossa. Caso contrário, a reunião termina aqui.
Oi, né? E aí, mas espera, né? Calma. Não, a partir de agora vocês são concorrentes nossos, né? Vocês vão lançar o Saturn, nós vamos lançar o PS1. A gente adora vocês, mas... Business. Amigos, né? E aí nós tivemos que tomar uma decisão que hoje é fácil de dizer, tá? Que não necessariamente foi a melhor decisão. E essa decisão foi nesse contexto mesmo, na mesa. Não foi naquele momento, certo? Quer dizer, na realidade a gente tentou estender a reunião, mas acho que durou mais uns 10 minutos. A menina era muito boa, né? Ela estava decidida. Aí, obviamente, a gente foi falar com os diretores todos que a gente conhecia, que, né, os principais. E eles falaram, não, é isso mesmo. Como você falou, hoje em retrospecto a decisão era óbvia, mas imagina naquela época como que você compromete uma parceria de sucesso e de anos, né? Assim, vinha o Saturn, mas a SEGA ainda era um player relevante do mercado de consoles. Aí você tem isso em detrimento de uma Sony, que óbvio, poder indiscutível e tudo mais, mas queira ou não, era um principiante ali, tava né? Entrando na área, era difícil. Que incrível. É uma decisão muito difícil, né? Do ponto de vista negocial, a proposta da Sony parecia muito interessante. Né? Mesmo porque a SEGA como empresa é uma empresa muito difícil, muito difícil. Né? Eles tinham um respeito muito grande pela gente, porque a gente tinha feito um trabalho muito bom. Né? E eles então as coisas até que funcionavam, mas era complicado. E como a Sony era uma outra posição, porque ela tinha vindo conversar com a gente num outro formato. Era outra situação. Era outra situação, né? Então a gente ficou muito dividido. Né? Aí em um determinado momento nós falamos, bom, então vamos ficar com a SEGA, vamos ser fiel à SEGA. O Saturn não é necessariamente um produto melhor, né? Mas a gente confia no nosso taco e tal. Porque a gente não foi imaginar que depois do Dreamcast foi o que foi, e que depois ele, né, tinha Microsoft, 1000 profissões. Aí o negócio extrapolou, né? Eles saíram pelo lado... Né? Então, vamos dizer, para nós foi uma pena muito grande que a SEGA nos deixou na mão, uma forma de colocar, né? E depois a gente acabou não podendo transferir esse know-how para nenhuma das novas empresas que entraram no mercado. E isso coincide com aquela época mais complicada da Tectoy, até de concordata e tudo mais? Isso é um fator diretamente relacionado? Diretamente relacionado, embora... A gente está falando aí de final dos anos 90, né? 97. Né? Na realidade, o grande problema foi o financiamento, vamos dizer, do desenvolvimento a Tectoy foi feito com recursos de terceiros, e não sei se vocês lembram, mas em 97, quando teve a crise na Ásia, os tigres o juro real aqui no Brasil foi a 46%, juro real, não juro nominal. E nós tínhamos naquela época uma dívida muito grande, né? Nós tínhamos crescido muito, mas através de financiamento de terceiros. E aí ficou muito pesado o serviço da dívida. E, obviamente, que depois, logo em seguida, o mercado aqui começou a cair, então foi complicado. Foi até uma época que a Tectoy, talvez poucos lembrem disso, mas que a Tectoy se aventurou, inclusive, na distribuição de jogos de computador, né? Eu me lembro de, já começando a trabalhar com isso, de receber uma cópia do StarCraft, e foi distribuído pela Tectoy no Brasil. A gente tinha alguns relacionamentos... com Electronic Arts, isso, EA também. Uma série de empresas. A gente já fazia um trabalho, por exemplo, de FIFA bastante interessante, né? Nós nos debruçamos sobre o FIFA a nível de promoção de televisão e tudo pro videogame. Isso, né? Já na época do Mega Drive, ainda na época do Mega Drive. Master, né? System, Mega Drive, né? Na realidade, o primeiro que nós vimos foi para Master System. Né? Eu vi ele no ECTS em Londres. Aí tinha lá um stand pequenininho, que era dentro do stand de outra empresa, até, se não me falha a memória. Eu começo mesmo com o Trip Hawkins lá, que era o fundador, tudo, da EA, né? E aí ele tinha o jogo de futebol, realmente o primeiro FIFA para Master System era de longe, dava para ver que era um jogo, né? Diferente. Então nada mais justo do que também poder distribuir os jogos de
de computador, né? Uhum. E a gente fez uns trabalhos legais com o Origin, né? A gente fez o Wing Commander, se não me engano, que é um trabalho grande para Você ainda traduzia, jogos em português, né? Aqueles jogos de vários CDs, assim. Verdade. A gente fez, a gente depois não pegamos Myst, mas a gente pegou a sequência de Myst que foi... Riven, né? Riven, acho que eram 8 CDs. Nossa, era... Aí riscava o terceiro e você tava fuzilado, né? Era um negócio assim. Eleventh Tower, a gente trabalhou nesses jogos para fazer a localização deles, era complexo, né? Então, e como empresa aberta aqui também, a gente era muito questionado pelos analistas de mercado que não conheciam necessariamente o mercado de videogames, né? E achavam que o mercado de computador ia matar o mercado de videogames, né? E era muito difícil explicar isso para eles. Quer dizer, não é que era muito difícil, a gente explicava, nenhum deles saía convencido da sala. Isso é uma coisa que acho que mudou muito hoje. Naquela época a indústria de videogame já estava em 5,1 bilhões de dólares, ela já estava chegando muito perto do valor de que era Hollywood na época. Hollywood naquela época era 5,8 bilhões mais ou menos, né? Os números são bem diferentes dos números de hoje. Uhum. Mas a gente já estava chegando muito perto, mas não era reconhecido como uma indústria, né? Hoje a indústria de videogame é uma indústria... Tá lado a lado com cinema, música. Está reconhecida, né? De uma forma, naquela época não. Então a gente entrou nos jogos para computador, né? E aí depois a gente ia para os analistas, tá vendo a nossa venda aqui de FIFA para PC e veio a soma de FIFA para, né, Master System, Mega Drive, Saturn, é um número muito maior. Uhum. Né? Os dois estão na televisão, né? Então aí fazia uma análise, os caras começaram... Foi mudando nessa opinião. Devagarzinho, né? Foi... E acho que não chegamos a mudar a opinião, mas eles começaram a... Ele plantou a sementinha ali, né? Ao longo desse período, vocês também se lançaram em outros experimentos na parceria com a SEGA. Tem uma história muito legal do Master System sem fio, que vocês desenvolveram a tecnologia e a SEGA ficava meio, não pode fazer, isso não vai funcionar. Como foi essa história, Stefano? A gente precisava reinventar o Master System, né? Porque, vamos dizer, ele era muito importante pra gente. Uhum. O Mega Drive já era o videogame do momento, os 16 bits era a plataforma dominante. E o Mega Drive precisava de alguma coisa e a gente já não sabia mais o que fazer, né? E aí surgiu a ideia de fazer um sem fio. Sim. Né? A gente achou que podia ser alguma coisa completamente diferente, né? E era uma tecnologia, na realidade, bastante simples, né? Não tinha nada de muito complicado ali, né? O que tinha de fazer ele econômico para não... sim. Né? E que ele não usasse muita pilha, não fosse mais um Game Gear da vida, uma coisa assim, né? Então... videogame elétrico, né? Não saía da tomada nunca. O pessoal da engenharia fez um trabalho muito bom aqui. E eles usaram um componente, que agora não vou me lembrar qual que é, em que ele era muito estressado, esse componente. E ele, então, se você pegasse a ficha do componente, né, ele era para ser utilizado numa certa banda de uso. Certo. E no nosso produto ele era usado fora dessa banda. Então ele era realmente estressado. Certo? Então, o que os japoneses falaram? Olha, nós não podemos aprovar o produto porque vocês estão utilizando eles fora da especificação do fabricante. Certo? Então, nós sugerimos que vocês façam uma outra solução, certo? E usem um outro componente. Só que aquele outro componente significava, não é um componente, significava mais uma placa com não sei quantos componentes, um incremento de custo muito importante, com zero de melhoria de performance. E eu me lembro que uma vez eu fui no Japão e falei, nós já fizemos 210 mil unidades, certo? E eu não tenho um único retorno de assistência técnica com o problema que vocês levantaram, certo? Então, a partir desse momento... Estamos fazendo, né? Não. Em alguns momentos a gente tinha que se rebelar, não tinha jeito, porque eles não iam aprovar nunca a história de colocar fonte para dentro.
Ah, sim. É a mesma coisa. Eles não aprovaram, nunca aprovaram, eles só pararam de falar quando o Sega Saturn vem com a fonte dele. Poxa. Tanto Tem um teatro. videogame fazendo isso agora, né? Um tal de Xbox. A Xbox vai fazer isso também, né? Nessa toada também vocês desenvolveram um relacionamento muito especial com o Ayrton Senna, que resultou no Mônaco GP2 e histórias muito legais da participação dele no desenvolvimento do jogo. Acho que é um dos episódios mais bonitos, assim, né, da Tectoy, por tudo que viria a acontecer com ele, né, na carreira, enfim, na morte trágica em 94, né. Como surgiu o relacionamento com a Ayrton, Stefano? Vocês já o conheciam? Não, a gente não conhecia. Na realidade, volta naquela mesma essência, né? Quer dizer, quando a gente começa a procurar títulos para fazer, qualquer brainstorming, óbvio, apareceu o nome do Ayrton, que era o maior herói do momento. E foi muito legal por dois motivos. Primeiro, que quando a gente propôs para a SEGA, não precisava explicar quem era o Ayrton Senna. Verdade, Então isso era muito bom, porque muitas vezes, quando você ia propor uma coisa para a SEGA, você tinha que ficar explicando, e demorar uma semana para eles entenderem o que está acontecendo. Ayrton Senna, eles já sabiam. E o Irimajiri-san, não sei se vocês lembram dele, ele já era o superintendente técnico na SEGA. E Irimajiri dizem que conta a lenda de que quando ele entrou na Honda, a Honda só fabricava veículos de duas rodas. Né? Então acreditam a ele a entrada da Honda em veículos de quatro rodas. Então esse cara, e quando ele já era lá um vice-presidente de não sei das quantas, toda a área de Fórmula 1 respondia para ele, para a vice-presidência dele. Então ele era o número 2 da SEGA no momento, né? E tinha um relacionamento muito legal com Ayrton Senna. Nossa, foi a ideia certa na hora certa. Então foi muito, tudo se encaixou, né? Eles receberam muito bem. Aí nós fomos conversar com o Ayrton, né? Eu, quando eu trabalhava na Sharp, tinha recebido uma proposta de patrocínio do Ayrton quando ele estava na Lotus. Isso já é muitos anos antes. E aí conheci alguma coisa e tal, e a gente falou com eles e ele gostou muito da ideia. Né? E a partir daí começou o desenvolvimento, né? E ele perfeccionista em tudo que ele fazia. Foi também muito perfeccionista no desenvolvimento do jogo. Né? E foi muito legal, porque o dia que ele visitou a SEGA na quarta-feira e ele foi campeão do mundo no domingo. Olha só. Né? Foi muito bacana, né? A SEGA virou do avesso. Eu nunca vi a SEGA do jeito que eu vi. Aquele dia eles estavam... Tem umas fotos dessa visita dele e é muito legal você ver o olhar dos japoneses em torno dele, assim, admirados de ver o cara lá e jogando o jogo que eles estavam fazendo. É muito legal, assim, muito você bacana. mesmo, em uma conversa nossa passada, contou uma história muito legal dele, que o Ayrton se envolvia inclusive na criação do jogo em si, né? Às vezes falando, olha, essa curva não está exatamente assim, assado. Teve uma outra história também que ele gravou um áudio, né? Circuito de Barcelona. Exato, assim, no próprio dia da corrida. No dia da corrida. Ele era incrível, por exemplo, ele começou a criticar a degradação do carro por passar na zebra. Né? Então ele falou para eles, olha, isso não está correto isso. A gente usa a zebra para se apoiar. É lógico, se você passar por cima da zebra e tal. Então eles chegaram num acordo de aonde até a roda passaria, não faria degradação do carro, e se passaria para lá. Então isso ele foi até ele ficar contente com o nível de degradação que eles colocaram. E lembrando que estamos falando de um jogo para Mega Drive. Pois é, incrível. E aí eu fui nos primeiros a ter áudio, né, ter voz sinterizada. E eles nos pediram então que ele fizesse um comentário gravado de cada um dos 16 circuitos, não sei quantos eram na época, e tinha Barcelona. Ele falou, como é que você quer que eu fale de Barcelona se eu nunca corri lá? Né? Aí eu falei, não, fala uma frasezinha neutra. Ele falou, não, eu não posso falar nada de um circuito que eu não... Aí a gente falou, bom, e agora? Vai ficar sem a voz e tal? Aí nós damos uma olhada no cronograma, e não dava para esperar. Né?
Então era muito complexo. Então no fim ele mesmo falou, olha, eu posso prometer o seguinte, no dia da corrida, 2, 3 horas depois da corrida, né, vocês me enviam equipamento, porque era DAT na época, não sei se vocês lembram da fita DAT. Nossa. Né? Então vocês me levem o equipamento, me disponibilizem ele lá, que eu prometo, eu não me lembro agora, 2 ou 3 ou 4 horas depois da corrida, naquele dia eu prometo gravar para vocês a frase, certo? Mas não antes, certo? E aí, bom, a japonesada ficou maluca, né? Porque o cronograma ficou todo ele complicado, né? Mas ele cumpriu. Aquele dia ele gravou. Nossa, e depois da corrida, imagina o cansaço depois da corrida, né? Você imagina. Pô. Não, mas ele desenhou, né? Desenhou o circuito lá de Tatuí, né? Ah, é verdade. Então ele se envolveu no jogo de uma forma... E aquele dia também, né? O dia que ele foi lá, ele falou, ó, eu tenho 45 minutos para ficar. Tá. Certo? Não posso ficar mais porque a gente atravessou de barco, né? O trânsito lá era super complicado, ele queria vir de helicóptero. Tá. Só que a SEGA fica do lado de Haneda, do lado do aeroporto. Então o espaço aéreo lá não é permitido o pouso de helicóptero. Então a gente quebrou a cabeça e descobriu um jeito de cruzar. Ele ficava no Sheraton, lá perto da Disneylândia, né? Então a gente cruzava de barco. Nossa! Certo? E aí em linha reta era super curto, acho que era 20 minutos de barco, uma coisa assim. Chegava num pier pertinho da SEGA, né? A gente conseguiu botar um carro lá perto do pier para... Já ficou esperando. Ficou esperando então montamos todo um esquema e ele ia ficar 45 minutos. Ele ficou 3 horas e 45 minutos. E aí eles pegaram um arcade do Super Monaco GP, né? Que não era ainda o dele, mas era o Super Monaco GP, e botaram dentro de uma carenagem de Fórmula 3000 que tinha lá, né? E botaram um jogando contra o outro, né? E botaram um japonês ali, não sei o que mais. E o japonês e o Ayrton, e o japonês davam um pau no Ayrton que não tinha brincadeira. E o Ayrton começando a aprender lá como é que... Porque era com direção, né? Era com os pedais e tudo. Né? E ele foi pegando a manha. Né? E o japonês estava sempre na frente dele, ele nunca conseguia chegar no japonês. Aí um belo momento o japonês caiu na besteira de esperar ele. Vixe! Até hoje ele não sabe onde estava ele. Ele passou por ele e nunca mais. Nossa! Impressionante. A habilidade dele de assimilar o jogo, né? No momento que ele pegou coisa, aí sim o japonês, você percebia, né, que o japonês tentava, né? Não sei se ele ia ser tava aflito, né? fuzilado, o que ia acontecer com ele, mas ele estava com a vida dele em risco ali, né? Que incrível. Falando em SEGA em Japão, pra quem que vocês mandam um cheque de royalties hoje de jogos de Master System? Tem alguém que recebe lá? Porque é incrível. Master System continua à venda no Brasil e até outro dia o Mega Drive também, né? Talvez é justo dizer que esses são os videogames de maior base instalada no país, né, Stefano? Quantas unidades de Master System e Mega Drive já foram vendidas? Acho que perto de 8 milhões instalados. Né? Nossa! Quer dizer, instalados, já não estão mais instalados. Mas estão aqui no Brasil, né? Vendidos. Não, eu acho que tem poucos produtos eletrônicos que continuam sendo vendidos desde setembro de 89. Nossa, sem dúvida. De fato, né? A gente fala em videogames, mas a gente tá, né? Televisão de 89 e de hoje, acho que Nossa, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Videocassete acho que não existe mais, né? Enfim, as coisas mudaram muito, então são muito poucos produtos. Falando ainda do Master System e do Mega Drive, uma dúvida que a gente mesmo na redação tem às vezes, a gente vê a galera comentando por conta dos smartphones hoje em dia. Se, por exemplo, a Tectoy quisesse relançar o Turma da Mônica no Castelo do Dragão para smartphones, seria possível? Como funciona a questão dos direitos autorais desses jogos clássicos? É muito complexa os direitos, porque dependendo do tipo de jogo você tem... a música às vezes pertence a terceiros, né? Os engines às vezes pertencem a terceiros, licenciamentos pertencem, então a mais de uma pessoa. Então, às vezes você precisa reunir 4, 5
pessoas, né? Para chegar num acordo, Para chegar né? num acordo, né? Então tem aquela história, né, que eu comentei com vocês do Carmen Sandiego, que a própria Broderbund jurava de pé junto que nunca tinha dado direitos para o Master System. Certo? Mas era definitivo, né? Eu consegui achar um Master System, né, um cartucho da Parker Bros, né, e consegui um depoimento de um diretor da Hasbro que trabalhou na Parker Bros na época, né, e eu também tinha um manual de instruções do produto, né, e eu levei lá e mostrei para a menina e ela não quis acreditar. Todas as evidências ali, né? Acho que esse é um bom ponto para colocar para os nossos ouvintes que 4 ou 5 anos atrás, talvez, a gente esteve aqui na Tectoy. Por aí, E a gente fez uma longa entrevista com o Stefano em vídeo naquela ocasião. E a gente coloca o link aí para vocês desses vídeos. Tem muitas histórias boas, tem a história da Estrelinha Mágica. A Estrelinha Mágica. A questão do direito autoral. Tem muitos outros detalhes também, muito bem lembrado. Ô Stefano, muita gente também... Muita gente, né? Muita gente ali do universo da web e tudo mais, porque o Dreamcast ao longo dos anos, se ele não deu certo naquele momento, 98, se não me falha a memória agora... 99. Ele ganhou um certo status cult, né? Assim, como um videogame injustiçado, que ele era muito melhor do que, sabe, enfim, ele merecia mais, assim, né? Já passou pela mesa aqui, ou alguma assim, poxa, se vale a pena relançar este console de alguma maneira, levando em conta que é incrível, né? Mas a onda nostálgica hoje em dia parece ter retornado com uma força ainda maior, né? A gente está aqui agora, né, em julho de 2016, quando a Nintendo acaba de anunciar que vai relançar o NES, né, num formato fechado, e os consoles estão cheios de recursos os consoles atuais para fazer você jogar os games antigos e tudo mais, né? Enfim, como a gente está aqui cara a cara, acho que é uma boa para a gente perguntar sobre o Dreamcast, se já chegou a ser uma opção assim. Já chegou, a gente estudou. Ele é um produto muito complexo, né? Tem o Phantasy Star do Dreamcast, é um produto muito interessante, né? Então essa parte cult, eu acho que é o auge do Phantasy Star, talvez seja, né? Você tem origem no Master System, mas talvez o Dreamcast seja o grande Phantasy Star, né? Então a gente já pensou nesse trabalho. A grande diferença é que quando você fala de Z80 ou de 68.000, né, dos microprocessadores dos produtos, os direitos deles já não existem mais, né? Já passou 25 anos, né? Você tem capacidade de até emular esses microprocessadores, né? Os VDPs da época, os Video Display Processors. Então você tem uma série de... Quando você chega no Dreamcast, você vai para uma arquitetura extremamente complexa, né? Então poder fazer não seria o problema. O problema é que o custo dele... tudo é possível, é só uma questão de tempo e dinheiro. O custo dele... Porque o número de peças que você ia fazer provavelmente seria muito reduzido. Estou imaginando nem que você não amortizasse o desenvolvimento no número de peças, só o custo intrínseco do hardware seria uma coisa assim quase que proibitiva, né? Uhum. Então, do ponto de vista, vamos dizer assim, comercial, ele fica muito complexo de ser feito. Que pena, quem sabe um dia, de alguma forma. Encontra-se uma solução, né, para isso, né? Mas seria legal, a gente ter um Phantasy Star de Dreamcast, seria muito legal. Até você comentou do Nintendinho, que a Nintendo vai lançar, né, que é menor, tem os jogos na memória. No dia que anunciaram, você via de monte na internet o pessoal falando, Tectoy já faz isso há 20 anos e só agora que a Nintendo chegou, né, na mesma ideia. Falando ainda de consoles, Stefano, ali no meio dos anos 2000 a gente teve o Zibo, né, que veio com uma proposta bem diferente, até olhando para trás, hoje ele tinha ideias muito à frente do tempo, como o conceito de jogos só digitais, né, que você baixava pela rede 3G. Como foi essa aventura do Zibo para a Tectoy? Na realidade, o conceito era muito interessante, né?
nós cometemos um erro importante, que nós subestimamos duas coisas. Nós subestimamos o valor do investimento, que teria que ter sido muito alto, e subestimamos um pouco a capacidade dos processadores do multiprocessamento que eles teriam que fazer, de processadores que hoje o Snapdragon, né, hoje as famílias do Snapdragon de hoje já tiram de letra. Sim. Né? Mas que os antecessores da família Snapdragon ainda não tinham essa capacidade. Né? Então você tinha um desempenho teórico em número de pixels que eles conseguiam texturizar, né? Renderizar, colorir no segundo, né? Então o número nominal era um número razoável, ele daria assim, eu diria, para um PlayStation 1.7, né? Tá bom. Que naquela época ia ser bem legal, com mais um gimmickzinho assim, e ele ia ser legal. Então ele atenderia um mercado de aproximadamente 800 milhões de famílias que teria no mundo, certo? Que estariam na Índia, na China, na América do Sul, né? Em parte da África e tal, que provavelmente não poderiam comprar os produtos, vamos dizer assim, da época, que eram ofertados pela Microsoft, pela Nintendo e pela Sony. Então a ideia era muito legal. Sim. Né? E esses mercados eram imersos numa área de pirataria ou de contrafação muito grande. Então não poderia ser física a venda de jogos, ela teria que ser digital. Né? Então aí teria que ser Qualcomm, porque é a única tecnologia aqui. Né? Então tinha que ser tecnologia da Qualcomm, tinha que ser digital, então... Vale lembrar que não tinha nem a loja do Google ainda naquela época, que poderia eventualmente até ter sido uma o próprio iPhone ainda não tinha, né? Então você vê que o conceito era muito bom. Aí a parte legal foi que a Qualcomm topou fazer, porque nós íamos licenciar a tecnologia deles, ia ser muito caro. No fim licenciamos mais de uma forma, vamos dizer, mais como filho do que como cliente, né? Mas a Qualcomm estava mais interessada em desenvolver uma empresa do que desenvolver um produto. Certo? Ela queria fazer a empresa para que essa empresa consumisse os chips deles. Esse é o interesse deles. E nós queríamos fazer um produto, certo? E o produto não ia sair da primeira geração. Isso só ficou claro para a gente quando você pegava os specs. Você chegava no PlayStation 1.7, era uma coisa. Na prática não aconteceu isso. Ficou muito para trás. Então todo esse desenvolvimento tinha que ser desprezado. Não ia dar para ser utilizado. Só que teve um dia que nós fizemos uma reunião com eles, foi até por telefone, nós estávamos aqui no Brasil, nessa mesa mesmo, e eles, a hora que a gente começou a reunião, foi parecida com a da Sony. Então não é muito bacana a reunião, mas nós temos um outro problema aqui, certo? Nós temos que fazer o lançamento dele em junho, agora não vai me recordar o ano, depois a gente pode ver qual foi o ano. E se não for em junho, a joint venture acaba agora. Nossa. Né? Mas espera um pouco, o junho não pode, você vai lançando no Dia das Crianças, se isso tudo não vender bem, você mata o produto, porque ele não vai girar no Dia das Crianças, vai ter estoque no Dia das Crianças, os caras não vão comprar, vai ser um desastre nacional, né? Mas eles não estavam irredutíveis. E fora que a gente falou que enquanto os jogos não chegarem num padrão mínimo, nós não vamos poder botar o nosso nome, não dá para lançar, né? Mas isso foi irredutível. E aí, de novo, eu acho que nós tomamos uma decisão errada, né? Nós devíamos ter dito para eles, tá bom, então tchau, né? Tchau. Mas a gente, não sei, tentou ainda, né? E não era, teria que ter esperado a nova... Provavelmente eu acredito que a gente não iria nem na primeira geração do Snapdragon, não ia conseguir, ia ser na segunda, ia ser no Snapdragon 2, que esse produto ia começar a dar resultado. E vocês ainda tentaram ali, tem toda aquela época com os jogos desenvolvidos em Campinas, então, jogo de carrinho de rolimã, teve o controle bumerangue, teve né? evento até com a Mônica novamente, produtos quando ele já estava com uma peça mais educativa. A gente tentou salvar. Sim. Tentou salvar. Então, o Roberto e a equipe dele aqui, eles desenharam o bumerangue, né? Eu não me lembro em quantas semanas.
né? E é um produto muito complexo, né? Não é qualquer um que desenvolve um produto com essa complexidade em semanas. Sim. E aí a questão era a seguinte, quer dizer, uma coisa era você converter jogo da EA, né? Você pega um jogo da EA e converte ele para o Zibo. Então o que Campinas começou a fazer tinha um departamento que fazia as conversões e teve que começar a fazer o jogo do zero. Aí o nível de estresse sobre os processadores era completamente diferente, porque você já ia na origem, era outra linguagem, era muito mais em linguagem de máquina, não era lá em cima. Né? E aí a gente conseguiu fazer algumas coisas. Não, os resultados são bem interessantes. Bem interessantes, né? Mas os custos eram completamente incompatíveis. O nosso tamanho de estrutura, você precisaria multiplicar, sei lá, você tinha 40 pessoas, você provavelmente tem que botar 400 pessoas. Né? E que vocês conhecem muito bem a realidade do Brasil, você sair de 40 para 400 desenvolvedores de games não... Na verdade é muito fácil descartar o Zibo hoje como assim, um fracasso e tudo mais, mas se você examinar bem, como você mesmo disse no início, né, tinha o problema da tecnologia, mas você até citou antes a ordem de investimento. O Zibo, eu imagino, deve ter sido feito esse processo todo entre Qualcomm e Tectoy, uma coisa na ordem, óbvio, né, de milhões e tal, e a gente sabe que lançar um console é um investimento de bilhões, né, então se você olha e vê tudo que o Zibo conseguiu realizar, inclusive convencendo publishers, né, Capcom, Electronic Arts e tal, muito, né, estabelecidos a dar alguma atenção, lançar jogos para a plataforma, foi um feito e tanto pro tamanho que o negócio teve, né? Não, eu acho que você resumiu bem, quer dizer, nós tínhamos um relacionamento com os third parties muito importante, de muitos anos, que nos, vamos dizer, credenciaria, né, a poder pleitear a possibilidade de utilizar os IP deles, né, nessa plataforma. Né? É que a gente não imaginou que os custos iam ser tão altos. Né? Quer dizer, então, não sei, nós estamos falando aqui de 300, 400 milhões de dólares ainda em termos de desenvolvimento, né? E provavelmente tendo que desprezar provavelmente 2 famílias inteiras. Nossa. Quer dizer, seriam custos muito grandes. É muito dinheiro e muito tempo. É, né? muito tempo, muito dinheiro, muito tempo e muita perseverança. Né? Que não era o objetivo deles. Né? Agora, eles fizeram coisas incríveis. Eles reescreveram uma parte importante do sistema operacional deles para poder atender os dois joysticks simultâneos. A gente acha que isso é um detalhe. Foi o CEO pessoalmente que ordenou que fizesse, porque senão não ia sair nunca. Porque você imagina, o telefone ele é monousuário naquela época. Ele era monousuário. Então tudo não era só o hardware, o sistema operacional foi todo desenhado para um usuário. Quer dizer, ele poderia jogar, telefonar, fazer o que queria, mas seria só ele, certo? No momento que você entra com 2 joysticks dando input, você começa um terreno completamente diferente. Então, agora você imagina um sistema operacional ter que ser revisto. Nesse nível básico, né? Isso é um esforço monstro. Eu não sei, isso nem está nos custos que foram alocados, porque esses custos foram absorvidos pela Qualcomm, nem entraram na joint venture. Não é? Mas eu soube depois, conversando com o pessoal dessa área lá em San Diego, que foi um trabalho monstro. E que eles não queriam fazer. Então, o assunto era bem interessante. Muito bem. Théo, tem mais alguma pergunta? Não, acho que a gente já estamos nos encaminhando para o final. Acho que seria legal, antes da gente fazer as despedidas e tudo mais, o que quer que seja, lançar para você, é uma curiosidade pessoal que eu tenho, o que há para a Tectoy no mercado de games, ainda olhando para o futuro, claro, do que você puder compartilhar conosco. A gente está olhando com carinho os produtos retrô, né? Assim chamados. Né? A gente tem recebido um carinho imenso dos nossos ex-consumidores, vamos chamar assim, né? Que tem tido uma atenção com a gente, e a gente tem recebido manifestações assim, de uma profundidade impressionante. E elas vêm de lugares do Brasil
desde uma pessoa que está fazendo um museu, né, muito longe daqui e tem dificuldade de material, né? Há pessoas que descrevem um produto dos sonhos deles em detalhes. Olha só. Há pessoas que mandam para a gente soluções. Né? Bom, por que não coloca HDMI? Para colocar HDMI, faz... E aí vem tratados, né? Então a gente, vamos dizer, está sendo literalmente bombardeado, né? Por essas manifestações de carinho, assim, de uma forma, eu diria até violenta, uma coisa assim. Né? E para nós, de um lado, é muito bacana, porque a gente vê manifestações que deixa, tem momentos que a gente fica até embargado, né? Porque é um negócio muito forte. É muito forte. É muito forte, né? Só quem viveu aquilo lá sabe. E a gente vai precisar dar uma resposta. Isso não é a menor dúvida. Né? O caminho estratégico que a Tectoy estava seguindo era numa outra linha, né? Dedicado mais ao baby care. Né? Então agora nós estamos estudando, né? Como poder dar atenção, né? Vamos dizer, a essa demanda, né? E poder transformar ela em realidade. Né? Só que tudo isso para nós também é muito novo, aconteceu há poucas semanas, né? Então a gente está olhando, né? A gente já percebeu que o pessoal também quer um produto muito autêntico. Né? E aí você levantou o assunto dos direitos. Né? Sim. Esses assuntos são muito complexos. Né? Eu estou lendo ali a quantidade de contratos que eu estou lendo na década de 90, que ainda estão válidos, alguns, outros não, para entender exatamente todo esse processo do ponto de vista legal, que eu confesso que eu já não lembrava mais dos detalhes. Né? E a Tectoy sempre pautou por respeitar os direitos de outros. Né? Esse foi sempre um trabalho que aqui sempre foi lei, isso nunca foi nem discutido aqui dentro. Né? E isso pode ser um impedimento em alguns momentos. Porque são contratos antigos, como você mesmo falou, às vezes mudou quem cuida dos direitos da música ou da engine, né? São muitos detalhes, né? Muitas pessoas às vezes têm a impressão de que, mas se lançou o cartucho lá em 91, por que não lança agora? Não é assim. Na época o acordo era para lançar o cartucho. Né? Exatamente. Então nós estamos ainda numa fase de estudar a parte legal, que é uma parte complexa. Estamos estudando a parte de engenharia também, né? Porque nós optamos, por exemplo, em Master System, em soluções que não tinham o acesso ao cartucho. Sim. Né? Mas a demanda que vem para a gente é que tenha o cartucho. Né? Então isso significa todo um novo desenvolvimento, né? Para voltar a drivar o cartucho. Né? Então tem uma série de coisas. Nosso conhecimento sobre os displays de hoje, né? Então nós estamos fazendo todo um novo aprendizado para entender como é que o display que é utilizado hoje num televisor desse tamanho, o tamanho do cabo, nós vamos ter que aumentar o tamanho do cabo do joystick para que o consumidor fique mais longe da televisão. Então o nível de estudo é muito grande. Certo? Então essa demanda é uma demanda a qual a gente está dando muita atenção, mas a gente não tem muita coisa para fazer, né? Para estudar, e o que eu acho que a gente vai querer fazer, é fazer junto com a comunidade. Né? Então, porque nós vamos ter dificuldades, algumas delas a gente provavelmente não vai conseguir superar. Então o nosso objetivo vai ser poder abrir isso para a comunidade e para que ela nos ajude a encontrar a solução e que fique de uma certa forma como cúmplice da gente, né? Naquelas coisas que a gente não conseguir de fato sobrepor. Algumas barreiras a gente acha que vai ter dificuldade de sobrepor. Né? Então a gente vai ter que fazer algumas concessões e a gente vai tentar dividir isso, né, com a comunidade para que eles junto com a gente entendam
e, vamos dizer, de uma certa forma, nos autorizem a cometer alguns pequenos pecados. De qualquer maneira, para quem muito sonha, animador ouvir isso aí. Legal. Pra quem sempre pede pelo retorno com tudo da Tectoy ao mundo dos games, acho que só de saber que o assunto está em pauta já é muito animador. Muito bem. Pra fechar, eu tenho uma pergunta mais simples. Tá. Dessa época do Master, do Mega Drive, qual é o cartucho que você mais gosta ou mais se orgulha de ter conseguido lançar? Eu acho que o do Ayrton Senna foi o que teve assim o maior sucesso comercial a nível mundial. Eles precisavam vender mais de 1 milhão de unidades no mundo todo, isso era fundamental para o projeto, né? E esse número foi superado, né? Então eu acho que foi legal, né? Porque foi, vamos dizer, uma ideia que nasceu aqui no Brasil, de um herói brasileiro, sim, né? Que ele sim conquistou o mundo, isso é louvor dele, né? Realmente uma pessoa especial, né? Mas a junção dele com o videogame, né? Tanto que a placa que a gente deu para ele na época, quando ele visitou a SEGA, a Tectoy entregou uma placa para ele e dizia assim, o primeiro herói brasileiro imortalizado num videogame. Ah, que legal. Muito bem. Bom, a gente chega aqui então ao final dessa edição mais do que especial do Playground. Stefano, muito obrigado aí pelo tempo, por contar todas essas histórias. E a gente fica esperando então aí por novidades da Tectoy. Ok, eu que agradeço aí a atenção de vocês.